Primeiro domingo da Quaresma. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo nos fala de como as tentações tentam atrapalhar o nosso caminho de seguimento de Jesus. E principalmente em que consistem essas tentações, para que nós, ao longo dessa Quaresma, possamos combatê-las, possamos resistir a elas na graça e na força de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira leitura, lá do livro do Gênesis, mostra exatamente como a serpente tentou a Eva e Eva tenta Adão. É Gênesis capítulo 2, de 7 a 9 e 3, de 1 a 7. E lendo essa história, que conhecemos muito bem, nós podemos perceber como o que faz a serpente é que Adão e Eva duvidem daquilo que Deus está dizendo e prometendo a eles. Deus havia colocado Adão e Eva como as obras-primas da criação. Tudo estava colocado para eles. E eles podiam comer de todos os frutos das árvores do jardim, menos de um. Pois bem, é sobre exatamente esse único fruto que a serpente vai jogar toda a sua força, dizendo: veja bem como Deus não gosta de vocês, que Ele até proibiu vocês de comer do fruto dessa árvore. Ora, não era bem assim, né? E o Senhor havia explicado porque aquele fruto não era para ser comido. Mas a serpente age aí. Então, o mecanismo da tentação na nossa vida, como fala já o livro do Gênesis, quer sempre colocar uma dúvida a respeito do que Deus está dizendo a nós. Para que duvidemos do seu amor, que duvidemos da sua bondade, que não acreditemos que Ele quer o nosso bem. E o segundo ponto que está presente aqui é aquilo que a serpente fala: olha, Deus tem medo e teme que vocês se tornem como Ele. Que maior mentira pode ser do que essa? Se nós fomos criados por Deus à imagem e semelhança dele, como nós podemos cair nessa mentira? Mas a verdade é que Adão e Eva caem. E isso que aconteceu ali em Adão e Eva vai acontecer sempre na nossa vida. Sempre o tentador vai procurar fazer com que nós não acreditemos que o amor de Deus é tamanho que é capaz de dar tudo para nós e querer sempre o nosso bem. A segunda leitura, que é tirada da carta aos Romanos, capítulo 5, de 12 a 19, faz uma meditação sobre aquilo que aconteceu lá no Gênesis e agora o evento de Jesus. Diz: assim como o pecado entrou por um homem, mas a graça de Deus entrou, e muito maior, por causa de outro homem que é Jesus Cristo. Então é verdade que nós temos sempre que enfrentar as tentações, e essas tentações podem nos levar ao pecado e à morte. Mas é mais verdade ainda que pela entrega de Cristo por nós na cruz, nós já somos salvos, já vencemos todo pecado e toda tentação. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a vida.
Então, a experiência desse tempo de Quaresma é a da vitória da vida sobre a morte. E o Evangelho desse primeiro domingo mostra, capítulo 4 de São Mateus, de 1 a 11, as tentações de Jesus no deserto. Naquele tempo, ou seja, logo após Jesus fora batizado por João Batista no Rio Jordão, o Espírito conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Essa frase é muito importante porque ela já nos desvela que Jesus não estava ali entregue às forças do mal. O Espírito não o abandonou, mesmo nesse momento das tentações. As tentações que Jesus vai experimentar são exatamente tentações contra a encarnação, contra aquilo que Deus havia feito na vida dele. Ele, Filho de Deus, havia sido enviado para se encarnar e para nos salvar. E essa encarnação tinha um modo de ser, na pobreza, na humildade, na confiança total em Deus. E é isso que vai ser colocado em questão nessas 3 tentações. A primeira, Jesus estava jejuando 40 dias, sente fome e o tentador se aproxima e diz: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito também, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A primeira tentação é que Jesus resolva o seu problema, a sua necessidade, a fome, por si mesmo, com o seu próprio poder. Não confiar na providência de Deus que vai cuidar dele. A segunda tentação, o diabo leva Jesus à cidade santa, sobre a parte mais alta do templo e diz: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E Deus dará ordens aos seus anjos, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. É a tentação de dar um espetáculo maravilhoso, para que todos reconheçam que ele é o Filho de Deus. Mas não é esse o caminho que Jesus vai assumir. Jesus vai assumir o caminho da humildade, do anonimato, não de aparecer diante das pessoas. Lembremos, a leitura que nós vimos na quarta-feira de cinzas, de que uma mão não saiba o que a outra fez, que seja tudo feito no segredo. Jamais Jesus se atiraria lá do alto do pináculo do templo. E a última tentação: levou-o para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a sua glória e riqueza. Eu te darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus diz: não é esse o caminho. Não busco a glória, não busco o reconhecimento das pessoas. Esse modo de Jesus viver é o que é proposto também para nós. E essas tentações que ele passou, nós também vamos enfrentar, mais cedo ou mais tarde. Peçamos ao Senhor a graça de poder, como Jesus, resistir, rebater e mostrar a nossa confiança nesse Deus amoroso, compassivo, que sempre nos acompanha com o seu Espírito e nos dá força para enfrentarmos qualquer coisa que venha pela frente. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele nos mostre a sua face e nos alcance a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.